Voltamos aqui depois de muito tempo explorando essa série aqui, que é exclusiva desse canal. Todos os meus vídeos são exclusivos, na verdade. Só falei porque fica legal na frase. Caroline de quê? É Coraline Jones. Nesse vídeo, galera, a gente vai explorar aquilo que todo mundo deixa de lado. Os personagens secundários de Coraline. Todo mundo só quer saber do Gato Preto, da Bela Dama, da Coraline. Mas e o resto, galera? Eles também têm coração, mano. Quem são eles? De onde eles vieram? Qual é o objetivo deles na história? É bonitinho, mas não é tão incrível. Tá bem legal, tá? Esse vídeo aqui é só pra quem ama o universo de Coraline, assim como eu. Então, prepara sua mente, porque hoje ela vai explodir. Fala galera, eu sou o Imaginago e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Só pra deixar claro, nesse vídeo a gente vai falar de todos os personagens secundários de Coraline. Só que como esse vídeo aqui faz parte de uma série de outros vídeos que eu tô fazendo desse filme, eu já falei de alguns deles de maneira mais profunda em alguns episódios anteriores. Então você vai reparar que alguns desses personagens aqui eu vou me aprofundar mais na história, porque de fato eu nunca falei sobre eles antes, e outros eu só vou relembrar de uma maneira rápida, porque como eu disse, eu já falei sobre eles em algum momento. E se você não se lembra ou não assistiu, lembra que na descrição aqui tem link da playlist de Coraline, dessa série completamente nova que eu tô trazendo aqui pra vocês. Você só vai poder sair quando aprender a ser uma boa filha. Então vamos lá falar um por um, tudo que a gente sabe de oficial e algumas teorias, é claro, baseado no livro, baseado no filme, sobre os personagens secundários que ninguém liga de Coraline. E ó, dá like nesse vídeo aqui, tá? A gente tá nessa semana que eu tô retornando pro YouTube depois de 15 dias parado por causa do Covid. Ainda tô meio que respirando devagar, tá complicado, então seu like vai me ajudar muito a voltar, a mostrar pro YouTube que eu voltei, que a galera tá assistindo meus vídeos novos, tá? Tamo junto, muito obrigado pelo apoio, vocês são incríveis! Bom, começamos então falando do senhor Sergei Alexander Bobinsky, um dos meus personagens favoritos da história e que tem uma história muito cativante por trás do que é mostrado em Coraline. Na verdade, estava na nossa cara o tempo inteiro, mas ninguém percebe porque ele é um pouco esquisito, de verdade. O cara é azul, mano. Muito astuta, se aproveitando desta confusão para entrar na minha casa e espiar os meus muscas. Bom, se você assistir sem prestar atenção, o Bobinsky é apenas um vizinho russo da Coraline, aparentemente maluco, que mora no Palácio Rosa também. Ele é dono de um mini circo de ratos saltadores e até hoje ninguém sabe qual é a dele. A Coraline fala que ele é doido e a mãe dela fala que ele é bêbado. Só que, olhando mais atentamente, quem é super fã de Coraline já sabe. O Bobinsky tem uma medalha bem específica que, se você der o zoom, dá pra ver que ela é simplesmente uma medalha do serviço voluntário em Chernobyl. Pra quem não sabe, né? Chernobyl teve um famoso acidente nuclear que fez milhares de vítimas morrerem por conta da alta radiação de uma usina que explodiu. E o Sr. Bobinsky, segundo a medalha, foi um voluntário. Ou seja, alguém que se dedicou a ajudar as pessoas que estavam em Chernobyl recebendo radiação, mas ainda estavam vivas. É por isso que ele tem aquela pele azulada e até mesmo a barriga inchada, né? Por conta da forte radiação que ele deve ter recebido para salvar centenas de pessoas inocentes. E só para deixar claro, isso aí é uma coisa que o filme estabeleceu, porque no livro não tem nada sobre a cor da pele dele, não é especificado, muito menos que ele tem uma medalha ali, nada disso é dito, mas não foi não dito também. Só que a gente sabe também que o filme foi 100% aprovado pelo nosso querido Neil Gaiman, que é o autor do livro, ou seja, ele provavelmente fez esse adendo para poder expandir o universo de Coraline no filme. Agora vamos para os pais da Coraline, e começando pelo que nós temos menos informações, que no caso é a mãe dela. Sou ocupada, muito ocupada. Tudo que nós sabemos sobre a Mel Jones é que ela vive sempre ocupada porque ela trabalha como editora de uma revista de catálogos de jardinagem. Ninguém sabe exatamente o porquê que ela não liga para sua filha Coraline, nem ela nem o marido dela, né? Mas tem aquela minha teoria. Eu acredito que a Bela Dama utiliza o seu poder de controle mental para manipular e mudar o comportamento dos pais da Coraline para que eles praticamente ignorassem a sua existência e deixe tudo mais fácil para a Bela Dama atrair a Coraline para um mundo melhor e falso. E a maior evidência disso, eu já falei no vídeo anterior, é o pai da Coraline, o Charlie Jones. Oi, Coraline. E Coralinezinha? Ele tem um trabalho misterioso, mas também trabalha de casa e cuida da comida, apesar dele ser um péssimo cozinheiro segundo a Coraline. Pra mim, isso aqui tá parecendo lodo. Só que, como muitos de vocês já sabem, eu já falei aqui, o pai dela tem uma relação muito mais profunda com a Coraline por conta de umas aventuras passadas que eles tiveram. Foi o pai da Coraline que ensinou pra ela o que é coragem de verdade e por que ela deve superar o seu medo em situações perigosas. Basicamente, foi por causa dos ensinamentos do pai dela que a Coraline sobreviveu e venceu a Bela Dama, mesmo estando
estando com muito medo. A personalidade da Coraline, teoricamente, ali teria sido inspirada quase que 100% na personalidade do pai dela. Mas tem aquela bizarrice também, né? O pai dela, que a gente vê no filme, é um grande bobalhão, né, cara? Que ignora ela o tempo todo, quase com a mãe. O que reforça ainda mais a minha teoria do controle mental da Bela Dama, que inclusive muitos de vocês comentaram aí no vídeo anterior sobre Coraline, que faz sentido. Então eu também tô considerando aqui. Antes deles chegarem ali no Palácio Rosa, tem evidências de que eles, cara, tiveram uma boa relação com a Coraline antes. Depois que eles chegaram, que as coisas começaram a ficar estranhas. E mais ainda, depois que a Bela Dama foi derrotada, o comportamento dos pais da Coraline do nada mudou, vocês sabem. Eles simplesmente ficaram super amorosos com ela. E eles nem sabiam, por exemplo, não se lembram que eles estavam em algum tipo de perigo. Coincidência? Acho que não! Vamos falar do Waibe aqui agora? Sim, ele fica de lado por dois motivos praticamente. Primeiro é que ele não é o protagonista do filme. E segundo que ele só existe no filme Coraline e não no livro Coraline. Acho que alguém tá chamando você, Wyborn. O quê? Eu tenho uma informação oficial aqui. Segundo o diretor do filme, o Waibe foi criado porque a Coraline, no livro, ela é muito pensativa, ela tem poucas falas e diálogos. Então o Waibe serviu para ser uma, entre aspas, escada, para que a Coraline soltasse todos os seus pensamentos enquanto passava raiva com ele. Assim, ela não precisaria ficar falando sozinha ou os pensamentos dela falando ali durante boa parte do filme. E como é uma linguagem que funciona no livro, que no filme realmente é um pouco estranho. Só que o Waibe também tem uma história, né, cara? Ele tem todo um background ali. Ele tem 11 anos de idade e é neto da proprietária atual do Palácio Rosa. O Waibe Lovad, ele desempenha um papel muito grande na adaptação para o cinema de Coraline. Como, por exemplo, ele ajuda a Coraline, tanto o Waibe real quanto na forma de um outro Waibe. A Coraline insulta ele toda hora e tem raiva dele porque justamente no começo do filme ele dá um susto nela e faz ela cair no chão. Rola um deboche entre os dois ali. É legal, na verdade. Mas olha só, foi o Waibe que deu a famosa boneca da Coraline pra Coraline. Na verdade, ele achou essa boneca lá no velho baú da avó dele. E também mais tarde nós descobrimos que a boneca não era uma boneca comum e era simplesmente os ouvidos e os olhos da Bela Dama no mundo real, fora do outro mundo. Então não foi uma grande ajuda assim. O Waibe também foi o primeiro que alertou a Coraline sobre o Palácio Rosa, tá? Lembrando da história do desaparecimento da irmã gêmea da sua avó. E a gente sabe que esse desaparecimento aí, na verdade, foi aquela lá no passado, quando a Bela Dama sequestrou a irmã da avó do Waibe e, na verdade, a assassinou, né? Roubou a alma dela, morreu. E é muito legal, galera, porque pensa bem, o Waibe não é mencionado no livro, mas foi o Neil Gaiman que aprovou o filme. Não é possível que ele não olhou o filme e falou assim, quem é esse menino aí? Não, ele aprovou, ele participou do processo criativo. Isso significa que o autor achou não só de boa o Waibe estar ali, como ele também ajudou na criação dele em algum nível. Ou seja, o Waibe é um personagem que, tudo bem, não existe no livro, só que a existência dele na história não contradiz de forma alguma a história que o autor criou, que a gente conhece no livro. E aí, depois que o filme foi lançado, existe uma possibilidade, por exemplo, do Waibe existir no livro, mas nunca ter sido mencionado. E mais especificamente a avó dele, né, que é a dona do Palácio Rosa, que não é citada no livro. Mas com certeza o palácio possui um dono atual, né? É a avó dele. E outra, a menina mais nova, né, a última que foi sequestrada e capturada pela Bela Dama, ela tá lá no livro. A personagem mais nova tá no livro. Só não é dito que ela é irmã da avó do Waibe. E nada impede que ela realmente seja irmã da avó do Waibe, seja a irmã da dona do Palácio Rosa. Uma coisa não anula a outra. Na verdade, talvez até se complementam. Pode ser um complemento, pode ser uma expansão do universo. Do mesmo jeito que tem, por exemplo, o passado do Bobinsky no filme, tem o emprego da mãe da Coraline, que é especificado no filme e no livro não é. Então, isso é tratado como uma expansão de universo. Por que o Waibe também não pode? Por que o Waibe simplesmente não pode ser um personagem que estava lá o tempo inteiro, mas ninguém nunca falou o nome dele? A questão sobre a avó do Waibe e o próprio Waibe são coisas que a gente pode considerar uma expansão de universo, sim. Uma coisa que muita gente não entende também é o que é o Palácio Rosa, né, cara? Porque sim, ele é um personagem do filme. Acho que tá bem claro isso. Mas galera, em resumo do resumo, que o próprio autor do livro, inclusive, fala no prefácio dos livros novos, o Palácio Rosa, ele pode ser inicialmente uma casa que foi construída para abrigar o médico do rei da Inglaterra na época. E toda a sua família, claro. Só que ali nos anos 90 para os anos 2000, o Palácio Rosa foi completamente modificado e reformado para criar vários apartamentos. Então imagina, era um casarão que tinha, sei lá, 20 quartos, 8 banheiros, sei lá. E vários anos depois que o primeiro dono morreu, ele foi modificado e adaptado para se tornar vários apartamentos diferentes para ser alugado. O autor, na verdade, fala do Palácio Rosa no livro, se referindo a um lugar que ele morava. Ele morava realmente num casarão que tinha vários apartamentos, e aí ele falou que era a mesma coisa ali no livro. Então a gente meio que fala, então era o médico da Inglaterra? Faz sentido. Tudo bem, o filme se passa nos Estados Unidos, mas a gente sabe que é porque o diretor tinha medo de fazer filme na Inglaterra, enfim, tem toda a questão lá. Enfim, aí é por isso que ocorre toda essa divisão. Por exemplo, o Bobinsky mora em cima, a Coraline mora embaixo,
embaixo, a avó do Ai mora mais ali pelo canto, e as atrizes moram em algum lugar ali embaixo também. E sabe-se lá se tem mais gente ali, a gente não sabe, é uma casa gigante. E falando nas atrizes, chegou a vez dela, cara. É engraçado porque, na verdade, se você assistir Coraline de uma maneira despojada, você pensa que todos esses personagens são simplesmente malucos e fora da realidade, né? São doidos. Só que depois que você entende todo o background deles, sabe? Tipo, toda a história não contada pelo filme, sabe? Oficial, dá pra ver que eles não são tão anormais assim. Pelo contrário. E as atrizes são vistas como mais loucas ainda, né? Mais até do que o próprio Sr. Bobinsky. Então eu vou falar das duas, uma por uma, pra gente poder humanizar essas personagens. Inclusive tem um plot twist aqui que é uma explosão de cabeça absurda. A primeira delas é a April Spink, que é uma dançarina burlesca aposentada, que obviamente vive lá no Palácio Rosa, como sabemos, com a senhorita Forcible. Caroline, Caroline, Caroline. Burlesco, pra quem não sabe, era um show de variedades extremamente exagerado. Burlesco significa exagero. E era composto por números de comédia e principalmente por sátiras políticas. E a senhorita Spink é mais amável e mais inteligente do que a senhorita Forcible, aparentemente. Porque é ela quem declara pra Coraline que ela tá correndo perigo e inclusive rapidamente alerta ela. Ela inclusive possui um conhecimento grande sobre magia e também pode usar as folhas de chá para ver o futuro. É ela que dá aquela pedrinha da bruxa para Coraline enfrentar a Bela Dama. E aparentemente, pelos conhecimentos que ela tem, foi a própria senhorita Spink que criou a Pedra da Bruxa. E não é certo isso, tá? Mas o livro deixa entender que a senhorita Spink sabia da existência da Bela Dama, só que ela não ajudou mais a Coraline porque ela não sabia que os adultos são fraquíssimos contra ela. Agora vamos falar da Miriam Forcible, a senhorita Forcible, que também é uma atriz burlesca aposentada. Com essas suas perninhas fracas, daqui até o teatro é muito chão. Ela é retratada como menos inteligente do que a senhorita Spink e geralmente está discutindo com ela para saber quem é que tá errada. E geralmente é a senhorita Forcible que tá errada. A Miriam também é descrita como sendo cega como um morcego, principalmente quando ela interpreta as folhas de chá da Coraline como uma girafa e usa pequenos óculos também para ver mais claramente. As duas atrizes fizeram um grande sucesso na época em que elas eram jovens e hoje em dia vivem com o dinheiro que elas ganharam ao longo do tempo. Não é muito, mas dá pra viver uma vida tranquila aí. Aliás, tem uma revelação bombástica que eu descobri pesquisando conteúdo para esse vídeo. O Neil Gaiman, mais uma vez o autor do livro de Coraline, confirmou uma desconfiança que eu acho que todo mundo já teve. A senhorita Spink e a senhorita Forcible não são senhoritas, são senhoras, porque elas são casadas! O quê? Sim, galera, numa rede social, no Tumblr do Neil Gaiman, do próprio Neil Gaiman, ele responde a pergunta de um fã questionando se elas duas são um casal, dizendo que sim, elas são. E como isso faz total sentido na história, tá confirmado. Sim, elas são casadas, mas não no papel, tá? Elas simplesmente vivem juntas e se consideram um casal. Por essa, ninguém tava esperando. Comenta aqui embaixo quais desses personagens que eu falei aqui, que ninguém gosta, que ninguém liga, você curte, você gosta da história ou acha no mínimo curioso. Deixa nos comentários que eu quero ler, tá? Só não esquece de clicar no meu rosto aqui pra se inscrever nesse canal, se você curte animações assim tanto quanto eu. Tem muita coisa legal vindo aí, tá? Tamo junto, me dá aquela força aí, dá um like também. Nesse meu retorno, eu sou o Imaginago e fui!